T.S. Eliot, você já deve ter ouvido falar dele, é um poeta extremamente famoso, extremamente influente, um dos maiores do século XX, com certeza um dos mais importantes, e provavelmente se você ouviu falar dele, deve ter ouvido falar que ele também é muito difícil, que igual o Joyce, a literatura que ele faz, a poesia que ele faz, é cheia dessas camadas referenciais extremamente difíceis da gente conseguir superar. E hoje, na verdade, eu quero falar que não é exatamente assim, tá? Não é bem assim. Tem coisa que é muito difícil, tem coisa que, é claro, o material de apoio vai ajudar a elucidar, mas como toda literatura, principalmente como toda poesia, eu acho muito interessante você abordar de forma crua a primeira vez, de forma sincera e com a cara, coragem, para tentar extrair um significado que seja seu, que seja próprio seu. E a beleza da poesia do Eliot é que ela é tão poderosa e tão assim visualmente intensa, que mesmo você não sabendo muitas das alusões que ele está fazendo, ainda assim é uma leitura muito interessante. E antes de qualquer coisa, as duas edições que eu tenho para apresentar para vocês, a primeira é da Nova Fronteira, da Saraiva de Bolso, tradução do Ivan Junqueira, e a segunda do Caetano Galindo, pela Companhia das Letras, que é essa edição aqui maravilhosa, muito bonita, muito linda mesmo. E a tradução dos dois, como costuma ser tradução de poesia, são bem diferentes uma das outras. Eu recomendo que, se você gosta de Eliot, vale a pena ter as duas, tá? A do Galindo eu sinto que ele tenta preservar muito mais das repetições, que é muito presente na poesia do Eliot, e a do Ivan Junqueira é um pouco mais ser buscada em alguns dos termos que ele usa, e ele não se importa às vezes tanto com a parte da rima e dessas repetições. No geral, eu acho que vale a pena ler demais as duas. Tem algumas que eu prefiro do Ivan, tem algumas que eu prefiro do Galindo, mas no geral, tudo que eu vou falar, inclusive todas as poesias que eu vou falar, estão presentes nos dois livros, o que é fantástico, porque é muito raro ter essas coletâneas tão ricas desses autores. E é aquele negócio, ele escreveu em inglês, se você está confortável com a língua inglesa, dá para ler no inglês, não é tão difícil, tá? A parte de vocabulário do Eliot para você conseguir ler e aproveitar. A parte que dificulta o Eliot não é na linguagem em si, mas sim nas imagens, nas referências, e é aí que eu vou querer falar primeiro, antes de qualquer coisa, já tirar do caminho o Terra Devastada, que é o poema mais famoso dele, é um dos poemas mais famosos da poesia moderna, assim, facilmente, é um dos mais influentes e que normalmente, pelo menos frequentemente, é comparado com Ulisses, porque ele é extremamente referencial, ele é essa grande colagem, esse poema longo dividido em 5 capítulos, em que realmente vai ser assim, uma colagem intensa de vários autores e escrito em várias línguas. Claro que a maioria dele é escrito em inglês, mas vai ter citações em francês, vai ter citações em alemão, vai ter citações em sânscrito, vai ter referências a Dante, vai ter referências a Shakespeare e a vários outros autores. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o público de hoje em dia, principalmente o público aqui do Brasil, que não tem nas aulas de literatura inglesa, né, que faz sentido, muitas dessas referências a gente não pega. E tem que imaginar que algumas dessas referências, ele imaginava, bem provavelmente, que os leitores dele iriam pegar. Ele provavelmente, quando estava citando lá Hamlet, imaginou que o pessoal ia ler aquilo lá e entender que é Hamlet. Por outro lado, hoje em dia a gente tem acesso muito facilmente na internet para análises da poesia dele, tem inclusive notas muito fáceis de achar sobre as referências que ele faz, então eu não sei dizer o quanto que isso é um impedimento, ainda assim eu recomendo que você leia a primeira vez sem tanto material de apoio para aproveitar o processo de descobrimento e o processo de estranhamento, que eu acho que é muito rico, muito interessante. E Terra Devastada é o poema mais difícil dele, assim, no geral, provavelmente junto com 4 quartetos, eles dividem esse pódio do mais intransponível, mas não, Terra Devastada é mais, com certeza é mais, porque vocês têm que ler de uma forma muito diferente, tá? Eliot, ele mostra pra gente que poesia não é uma coisa que você consome quando você tem 5 minutos disponível. Poesia não é você ler com musicalidade, dando intensidade nas rimas, não é para fazer, assim, versos bonitinhos, versos tocantes, versos melancólicos. Ele mostra que poesia é muito mais do que isso. Não que o Valery e o Rilke e os outros poetas que eu comentei não sejam assim, mas o estranhamento que ele causou quando soltou esse poema foi muito grande, muito grande. Inclusive ele não foi tão bem recebido quando ele soltou Terra Devastada. Mas é importante você saber que é um grande diálogo com várias e várias vozes, e é quase como se fosse uma pequena novela em forma de verso. E isso facilita, talvez facilite um pouco a sua experiência, tá? Mas ainda assim, é para ler em voz alta porque valoriza demais esse fluxo
esse fluxo contínuo de imagens. E os temas do Terra Devastada são temas que são até recorrentes em outros poemas, a gente vai ver nos Homens Oco, a gente vai ver nos Quatro Quartetos um pouco dessa melancolia, um pouco desse pessimismo. São essas poesias que são compostas nesses campos bombardeados, que inclusive é o jeito que ele retrata a estética, o espírito da guerra na arte dele. Que ele não vai falar, quando ele vai falar da guerra, ele fala de forma meio indireta. Ele fala mais ou menos sobre esse pós-guerra, sobre os efeitos da guerra, sem necessariamente falar dessa guerra. O que é interessante, porque tem algumas batalhas, mas nunca essas batalhas assim atuais da época dele sendo descritas nas poesias. O que também é muito curioso, né? Quando a gente pensa na poesia do Rilke, que viveu mais ou menos na mesma época, na verdade, na mesma época, a guerra não está presente no Rilke. Pelo menos eu nunca peguei aonde que está a influência da guerra de forma direta na poesia dele. Mas no Eliot a gente vê que ela está presente, ela aparece sim, ainda que seja dessa forma. Mas além de Terra Devastada, eu acho que o segundo maior poema dele seja Os Quatro Quartetos, pelo menos é o meu favorito, que é muito mais metafísico, muito mais filosófico. Eu acho que é um poema muito mais interessante da gente se debruçar em cima e ficar remoendo cada uma das ideias que ele vai passando. Vai ter essas temáticas muito vívidas sobre tempo, né, principalmente passado, presente e futuro. O que é passado, presente e futuro, muito sobre o que é ser humano inserido nesse tempo finito, que é tão sofrido. Tem também um pouco desse nacionalismo meio ambivalente dele, na verdade meio dividido, porque ele é americano, mas daí ele foi morar na Inglaterra e ele praticamente se tornou inglês, virou tipo o inglês, o mais inglês dos ingleses. Então, assim, tem referências diretas à Inglaterra, e o nome, né, de cada um desses 4 poemas que compõem os 4 quartetos é um lugar que ele visitou pessoalmente, o que talvez pra gente também vai se perder, né? Se você lê o nome de cada um desses 4 poemas, você vai tentar traduzir e talvez não vai fazer tanto sentido, porque são nomes de lugares. Mas ainda assim, é uma leitura que não é tão solipsista, não é muito só sobre o Eliot, é muito mais universal. E daí, além dos 4 quartetos, vai ter Quarta-feira de Cinzas, que é o poema mais religioso, ele virou anglicano quando foi lá para a Inglaterra, e esse é o mais, com a pegada mais intensamente cristã de todos os poemas dele, talvez até religioso demais, se é que isso faz sentido, mas é um belíssimo poema, muito profundo, muito interessante da gente ler, mesmo caso você não seja cristão, mesmo caso você não seja tão espiritual, porque como eu disse, eu não sou uma pessoa muito espiritual e ainda assim eu gosto demais, tá? E o poema que lançou ele, assim, no meio literário foi a Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, que assim, era diferente de tudo que já tinha sido escrito até aquele momento. De certa forma, teve muita gente que diz que a intensidade desse poema é apresentar para você aquilo que a poesia nunca tinha apresentado antes, de uma forma que ela nunca tinha apresentado antes. De certa forma, tem uma verdade, tá? Porque não vai estar tão mais focado nessas imagens cristãs, nessas imagens da mitologia grega, romana, é muito mais pé no chão, é muito mais, assim, intimista, mas, assim, a parte mais estranha, a parte mais, talvez, psicótica dele, já teve em outros poetas, mas ainda assim, com a voz dele, é muito interessante de ler. E outros que eu recomendo que você leia antes de 4 quartetos, antes do Terra Devastada, é Gerontium, que é outro tema muito presente na poesia dele, que é sobre a velhice, sobre o fim da sua vida, nesse corpo que está definhando, que é um poema também muito bonito, para variar um pouco. Tem Retrato de uma Senhora, que é o poema mais sentimental dele. Tem O Hipopótamo, que é muito interessante, essa alegoria, na verdade, esse paralelo entre o hipopótamo e entre a igreja. Vale muito a pena ler, é muito sagaz mesmo. E tem Suine Ereto, que é o poema assim, mais para aquela pegada meio psicopata, mais intensa, mais enegrecida, mais dos recônditos da maldade humana, de certa forma. Tem interpretações, é claro, a respeito de todos esses poemas, e nem todas elas, a grande maioria, não é firmada na pedra. Então é legal ler e ver o que você consegue tirar dessa poesia. E o último que eu quero falar é sobre Os Homens Ocos, que é meio que essa continuação, entre aspas, do Terra Devastada, porque vai ser sobre essas pessoas tentando readquirir a humanidade, readquirir um pouco dessa esperança após os acontecimentos do Terra Devastada, de certa forma. E é uma poesia sobre essas pessoas, assim, já definhando, tentando escapar dessa ignorância tão opressiva, tentar adquirir uma existência espiritual elevada que faça sentido, que consiga fazer com que eles não sejam essas pessoas ocas. Colocando assim, dá a impressão de ser uma metáfora fácil, mas não é, tá? Inclusive, talvez nem seja essa a interpretação real do poema. Então leia e me fala o que foi que você achou dos Homens Ocos, o que você consegue tirar desse poema.
Então, essa é a minha recomendação para vocês hoje. Caso vocês não conheçam T.S. Eliot, vale a pena conhecer, vale a pena ir atrás. É claro, como muitos dos outros autores e artistas e grandes pensadores do passado, tem várias coisas da biografia dele que são bem lamentáveis, mas com certeza a poesia dele não é uma dessas.